para a gente falar sobre sinais de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico. Então, é a hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai falar de alguns sinais aqui. Eu quero passar por uns 3, 4 sinais, e se você lembrar de outros, me ajuda também, tá bom? Me ajuda também. Eu vou te falar de 3, 4 que são principais, que são muito evidentes, que eu identifiquei isso principalmente através dos meus atendimentos de hipnoterapia, de pessoas que precisavam se libertar desses relacionamentos abusivos, desses relacionamentos tóxicos e não conseguiam. E aqui eu quero que você entenda, para a gente começar a nossa conversa, aliás, compartilhe essa live, por favor, compartilhe. Fabiane, seja bem-vinda. A Dani, bom dia. A Kátia, a Cristina também, compartilhe essa live com pessoas que estão vivendo aí no sofrimento, que estão sofrendo com a dependência emocional. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre dependência emocional. E eu quero que você primeiro entenda uma coisa muito importante. Nós precisamos de energia. Escreva essa palavra aqui, energia, para sobreviver. Nós precisamos de energia para aprender, nós precisamos de energia para fazer as nossas tarefas, nós precisamos de energia para pensar, nós precisamos de energia para fazer tudo o que nós desejamos. E essa energia é como a sua bateria do celular. Vamos imaginar que quando você vai dormir, a bateria do seu celular está baixa, e aí o que você faz? Você deixa a noite inteira carregando esse celular, essa bateria. E teoricamente, quando você acorda, a sua bateria está com 100%. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Simone Veloso, seja bem-vinda, bom dia. Regiane Maeda também por aqui. A Jaque Silva, bom dia. Sejam bem-vindas a essa live. A gente está falando aqui sobre sinais de relacionamento tóxico. Lívia também por aqui. A Beth Ferreira, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre sinais de relacionamento tóxico e abusivo. E aí o que acontece? Você acorda com 100% de energia, só que no momento que você acordou, você já está gastando energia. Seja para, por exemplo, escolher a roupa que você vai usar no dia de hoje, o café da manhã, e também para manter o autocontrole. Escreva aqui, autocontrole, para você manter o autocontrole. O autocontrole, ele é responsável para que a gente não viva apenas no emocional. Então imagine que você, sei lá, recebe uma resposta atravessada do seu parceiro ou da sua parceira e emocionalmente a tua vontade é de reagir de uma maneira mais enfática, de uma maneira mais grosseira. O autocontrole, ele faz o quê? Ele controla exatamente essa reação automática, essa reação emocional. Tudo bem? Só que quando você usa o autocontrole, você está gastando muita energia. Então vamos imaginar que você acordou com 100% de energia, você gastou um pouquinho aí, vamos lá, uns 2% de energia com as suas tarefas iniciais do dia, e aí você teve, digamos, uma discussão com o parceiro. E nessa, bom dia Leandro, seja bem-vindo, Luciana também, e nessa discussão, você, para manter o autocontrole, você gastou bastante energia. Vamos imaginar que você gastou 30% da energia. Então a gente já está falando aí de pelo menos, você já não está mais com 100%, você está com 70% aí de energia. Aí você segue o teu dia. Aí você vai trabalhar, você começa a pensar em uma série de coisas, os pensamentos consomem muita energia, então aquela raiva talvez acumulada dessa discussão da manhã, ela vai ficar remoendo aqui na tua mente e está gastando energia, e aí quando você vai, por exemplo, almoçar, a sua energia está muito baixa. E para sua mente, presta atenção, tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui sobrevivência. Quando eu peço para você escrever, é para você fixar melhor. Tudo bem? Sobrevivência. Quando você vai almoçar, a sua energia talvez esteja lá em 20%, porque você gastou. Aí você come demais. Porque uma das maneiras da gente recuperar energia é através da alimentação. E a outra através do quê? Do sono. Talvez também é por isso que você procrastine. Depois do almoço você procrastina, você vai agir de uma maneira mais lenta. E isso vai ter um reflexo o quê? Na sua vida.
Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Jaque. Bom dia, Cida. Boa, obrigado, Natércia. Rocha Guimarães também por aqui, bom dia. A Sirlene também, bom dia. R. Mari, Leandro Máximo, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Por isso que eu quero que você entenda que você precisa identificar onde você está perdendo mais energia e como isso impacta na sua vida. Ontem eu falei, no início da live de ontem, falando sobre a gente, quando olha muitas vezes para a nossa vida, a gente fala o seguinte: nossa, minha vida é um grande problema. A gente tenta resumir isso muitas vezes numa frase. Alguém aqui se identifica com isso? Eu tento resumir isso numa frase. Só que eu preciso, na verdade, separar os problemas no seu balde específico. Cada problema tem o seu balde específico. Se eu misturo, eu não consigo identificar aquele problema que me causa mais problemas. Eu não consigo identificar. E muitas vezes você está olhando, por exemplo, nossa, eu estou sem dinheiro. Eu estou com problemas financeiros. E por que você está com problemas financeiros? Aí você foca apenas na solução do problema financeiro. E não é que você não tenha que olhar para isso também. Mas você talvez hoje não esteja conseguindo ter o seu próprio dinheiro ou o dinheiro que você acredita que seja suficiente para você ou que você merece. Por quê? Porque você não tem energia para produzir esse resultado. Isso faz sentido para você? Eu gosto de usar uma frase que explica isso muito bem. Imagine que você tenha como meta de vida ganhar, eu vou botar um número aqui aleatório, tá bom? Você tenha como meta de vida ganhar 20 mil reais por mês. 20 mil reais por mês. Só que hoje você ganha 5 mil reais. Tem uma diferença aí. Qual é essa diferença? 20 mil menos 5 mil, temos uma diferença de 15 mil. 15 mil é o custo que hoje você tem por não ter o conhecimento necessário para alcançar os 20 mil. Então entenda que você talvez hoje não consiga ter esse dinheiro ou essa prosperidade ou essa paz. Por quê? Porque você está perdendo energia numa relação tóxica, numa relação abusiva. E é por isso que você precisa enxergar esses sinais. E eu vou começar agora a falar desses sinais. Eu quero que você preste muita atenção. Eu vou falar aqui de 3, 4 sinais, porque a nossa live tem um tempo, né? Então, para que a gente não estenda, mas se você lembrar de outros, vai colocando aqui para mim. E deixa eu dar um bom dia aqui antes da gente começar. Bom dia para Vivi, a Denise. Oi, Denise, seja bem-vinda. Angelita, Soraya, Elisângela também por aqui. Um primeiro sinal, e eu quero que você escreva aqui, tá bom? Para você me acompanhar. Eu quero saber quem está me acompanhando aqui. Então eu quero que você escreva nos comentários. Porque numa relação abusiva, sempre há o abusador e a pessoa abusada. Faz sentido isso? Ô gata, mas não podem ter os dois? Sim, mas ao mesmo tempo eles estão invertendo esses papéis o tempo todo. Então, você pode ser abusivo, abusiva com seu parceiro, com a sua parceira, assim como o seu parceiro, sua parceira faz isso com você. Mas aqui eu vou partir do pressuposto da vítima, da pessoa que é abusada, que hoje está sem forças para sair de uma relação. Alguém aqui se identifica com isso? Escreva eu aqui, se alguém se identifica com isso. Talvez hoje você não tenha forças, você invente desculpas para se manter numa relação falida. Por quê? Porque existe um medo de recomeçar. Existe um medo do novo. O medo se vai dar certo, o medo do julgamento, o medo do que se você vai dar conta sozinha. Só que é muito importante você identificar esses sinais de uma relação abusiva para você construir aqui dentro de você a decisão. A decisão. Há várias pessoas aqui se identificando. Obrigado pela coragem de vocês. A Elisângela, a Dani Aguiar, a Stephanie, a Andressa. Obrigado. Obrigado pela coragem. Reconhecimento. Lembra que eu falei agora há pouco? Reconhecimento é o primeiro passo. E eu sei que dói. A Andressa até botou um macaquinho assim, né? Eu sei que dói e dá vergonha.
mas não tenha vergonha disso. Sabe por quê? Olha só, você talvez hoje você chegou a essa live aqui achando que só você tinha um problema num relacionamento ou só você estava num relacionamento talvez abusivo e sem forças para sair. Ó. A gente já viu algumas pessoas que se manifestaram, que tiveram a coragem, então você não está sozinha, é isso que eu quero que você entenda. Infelizmente, isso é uma coisa que é muito comum. Você está tão machucada muitas vezes, você está tão cansada muitas vezes, que você não tem forças para reagir. E é por isso que eu falo tanto sobre preparação. Escreve essa palavra aí, preparação. Porque é a preparação que vai te permitir tomar a decisão. Porque o que te separa hoje da vida que você deseja, ou da saída desse sofrimento que você tem hoje, é a decisão. Porque do momento que você tomar a decisão, eu tenho certeza que tudo acontece. Tudo acontece. E não fazer nada é uma decisão também. Faz sentido isso para você? Você está decidindo permanecer no sofrimento. Você está decidindo abrir mão da sua felicidade. A preparação, ela vai acontecer se você decidir por ela. Você precisa decidir. Você precisa tomar essa decisão de verdadeiramente sair de uma relação abusiva, de uma relação tóxica. Por isso eu vou te falar o primeiro sinal que talvez você não esteja enxergando. E esse sinal, ele é meio contraditório, principalmente quando você tem dependência emocional. Quando você tem aqui um vazio emocional. Que é, escreva aqui, excesso de amor. Excesso de amor é um sinal de relação abusiva. Ô gata, como assim? Eu estou procurando o amor, eu estou procurando ser amada. Tudo que é em doses exageradas é perigoso. Pode ter certeza disso. Porque se essa pessoa, especialmente no começo, ela se coloca de uma maneira com muito amor para te dar, desconfie. Desconfie. Por quê? Porque normalmente essa é a isca dos narcisistas. E se encaixa diretamente com quem tem a dependência emocional, o vazio emocional. O que é o vazio emocional? É uma ferida que ficou aqui por alguma coisa que você aprendeu, que você viveu, que você experienciou desde a barriga da mãe, desde a gestação. Alguma coisa aconteceu. Por exemplo, talvez você tenha sido abandonada, você talvez tenha sido rejeitada, talvez você tenha sido humilhada, talvez você tenha sido traída, talvez você tenha sido injustiçada. E com isso, cria-se esse vazio emocional. Existe uma interpretação aqui. E aí, claro, se eu tenho esse vazio emocional, eu passo a minha vida toda procurando preencher esse vazio. Porque para minha mente tudo se trata de sobrevivência. E quando ela percebe que eu estou sofrendo por esse vazio, o que ela faz? Ela vai buscar uma solução. Então quando eu encontro um parceiro ou uma parceira cheio de amor, com excesso de amor, você fala o seguinte: nossa, era isso que eu procurava. E você acaba se entregando rapidamente, de uma maneira muitas vezes irracional, porque a sua dor é tão grande. Alguém se identifica com isso? Alguém já viveu uma situação dessa? Viver esse excesso de amor, especialmente no início, essa é uma isca perfeita do para o narcisista, que o narcisista usa. Porque o narcisista ele está procurando vítimas com esse vazio emocional. Por isso que se você quer aprender a eliminar a dependência emocional da sua vida em até 60 dias, escreve aqui dependência nos comentários, que no final da live eu vou te mandar um link para você aprender. Para que em até 60 dias você entenda como eliminar essa dependência emocional da sua vida. Escreve dependência aqui, que no final da live eu vou te mandar um link no seu direct, tá bom? Para você entender. Eu fiz uma aula, gravei uma aula, onde eu explico como você
em apenas 60 dias você elimina essa dependência emocional que está te aprisionando. Tudo bem? A Stephanie se identificou com esse excesso de amor. A Jaque, tudo tem que ser na medida certa. Exato. Obrigado, Leandro. Leandro também se identificou. Oi, Julie, tudo bem? Bom dia. Eloíde também por aqui. Bom dia. A Andressa também se identificou. Luciene, seja bem-vinda. Escreve dependência aqui que eu vou te mandar no final da live um link no seu direct. Tudo bem? Um segundo sinal, depois que essa onda de amor, vamos chamar assim, ela passa, um segundo sinal é quando a pessoa começa a querer que você mude algumas atitudes e comportamentos na sua vida. Ela começa a interferir. Ela começa de uma maneira muitas vezes sutil, não agressiva. Mas ela começa a te criticar demais. Ela começa a julgar os seus amigos. Ela começa muitas vezes a julgar os seus familiares. Por quê? Porque a intenção dela é te isolar. Essa também é uma característica do narcisista. É manter você isolada. Alguém aqui se identifica com isso? Escreve eu, se você já viveu essa situação. Então, isso começa de uma maneira muito sutil. E isso é importante eu enfatizar, que quando a gente fala de uma relação abusiva, às vezes a gente traz para a nossa mente a definição de agressão, né, de uma violência física. E não, uma relação abusiva, ela nem sempre passa pela violência física. Ela muitas vezes, infelizmente, chega à violência física. Mas uma relação abusiva, ela não necessariamente tem agressão física. Isso é muito importante você guardar. Então, esse é um sinal. Essa pessoa começa a te influenciar, a te persuadir. E aí, quando você tem esse vazio emocional, essa dependência, o que acontece? Você acaba aceitando. Muitas pessoas com que eu já tratei através da hipnoterapia a dependência emocional, muitas pessoas me relatam o seguinte: ô gata, ele era um príncipe. Ele era um príncipe. Ele fazia tudo o que eu queria. Eu, quando conheci, eu me encantei e achei onde que estava essa pessoa que eu não encontrei antes. Por quê? Porque você olhou para essa pessoa ignorando as evidências. Você se manteve com essa pessoa no início ignorando as evidências. Você olhou apenas com o seu vazio emocional. E quando eu entro numa relação com a minha dependência, olhando a relação, olhando meu parceiro, a minha parceira, através da lente do vazio emocional, da lente da dependência emocional, obviamente eu não vou enxergar os defeitos, eu não vou enxergar as evidências, eu vou enxergar apenas o que? As benesses. Eu vou enxergar apenas as coisas boas. Aquilo que na verdade ele está usando para quê? Para me controlar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Algumas pessoas se identificaram aqui. Deixa eu dar um bom dia para Mabazo, bom dia. O Diogo Tomás, oi Diogo, seja muito bem-vindo. A Juliana, passei por tudo isso, fiquei isolada. Sim, porque o narcisista quer isso. Porque quando você está isolado, você não tem forças. Você não tem, digamos, pessoas para te socorrer. Porque você quebrou a relação, porque você se afastou, você está envergonhada de pedir ajuda. Aliás, se você está vivendo uma relação abusiva, uma relação tóxica, e inclusive uma relação com narcisista, não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque é essa vergonha que mantém o narcisista na sua vida, que mantém o abusador, o tóxico na sua vida. Faz sentido? A Stephanie, eu inclusive até mudei de cidade. A Juliana, me afastei de grandes amigos. Porque essa é uma característica de uma relação abusiva. Você vai se isolando. E muitas vezes você vai mudando o teu comportamento para quê? Para agradar o parceiro ou a parceira. Aquilo que você gostava de fazer, mas o parceiro não gosta, você deixa de fazer. A roupa que você gostava de usar, o parceiro não gosta, e aí você deixa de usar. Você vai perdendo, escreve aqui.
você vai perdendo a sua identidade. Escreva identidade. E quando você, minha amiga, meu amigo, perde a sua identidade, você perde a sua autoestima. Você não se reconhece mais. E aí fica muito fácil para você ser manipulada, manipulado. Fica muito fácil para o abusador tomar conta da sua vida. Você precisa recuperar a sua identidade. É por isso que você não reconhecer, com esses sinais inclusive que eu estou te falando, que você está numa relação abusiva, é perigoso. Porque assim, a primeira coisa é admitir que existe um vazio emocional aí, que você está olhando para essa pessoa através do seu vazio emocional, que você está definindo a sua vida através desse vazio emocional. Só que a vida é muito curta. A vida é muito curta e você não merece sofrer desse jeito. Quem aqui está de saco cheio do sofrimento? Escreve eu aqui. Quem aqui não aguenta mais sofrer? Quem aqui quer eliminar esse sofrimento para valer da vida? Escreve eu aqui. Manifesta isso para o universo. A Juliana, nossa, parece que o Ogata está relatando minha vida. Era um príncipe encantado, falava que tinha vindo num cavalo branco. Pois é, pois é. E é assim que começa. Pouco a pouco, a relação abusiva vai sendo desconstruída e a grande prisão que existe é a sua dependência emocional. Porque se você não tivesse essa dependência emocional, eu tenho certeza que você já teria saído dessa relação. Porque é o que acontece quando as pessoas eliminam esse vazio emocional. Quando elas tratam esse vazio emocional, elas tomam a decisão. A Juliana está aqui. A Juliana fez o meu programa Blindagem Emocional. A Juliana tomou uma decisão. Tô errado, Juliana? Diz aqui pro povo se você não tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão. Por isso que o que te separa hoje da saída do sofrimento para a vida de coragem, como eu falo, que é a vida do agir com o coração, a vida que é boa para você, é a decisão. E você pode, quando você se prepara, você pode criar aí um plano para essa decisão. Você não precisa decidir tudo de uma vez, mas você pode ter decisões fracionadas, você pode criar um caminho para essa grande decisão. Por isso que preparação é tão importante. Por isso que sair dessa relação hoje é tão importante para você, desde que você decida. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Silvana. A Jaque, identidade. A Dani, boa. Eu. A Stephanie, eu. Legal que vocês estão indignadas. E é isso que eu quero que você... É isso que eu quero que você tenha aqui hoje. Saia daqui indignada com o sofrimento que você tá vivendo hoje. A Eloíde, onde eu me inscrevo para participar da aula do dia 16? Vou falar daqui a pouquinho. Jaque, eu. A Andressa, eu. A Ju, só saí dessa relação com sua ajuda, pois cheguei no ponto que nem sabia mais quem eu era. É isso, perdeu a identidade. Tinha perdido completamente minha identidade. Recomendo muito a blindagem emocional. Legal, Ju. E parabéns, porque você decidiu. E é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Só que enquanto eu tenho a dependência emocional, enquanto eu tenho o vazio emocional na minha vida, realmente vai ser impossível sair. Vai ser impossível. Por isso que se você quer entender como você vai eliminar a dependência emocional em até 60 dias, escreve dependência aqui, que no final da live eu vou te mandar um link para você assistir uma aula que eu gravei. Eu gravei uma aula onde eu explico como você elimina a dependência emocional em 60 dias. Compartilhe essa live com as pessoas que você ama, pessoas que são importantes para você, pessoas que hoje estão sofrendo com isso. A Ju, tenho minha total gratidão, pois além do treinamento você estava sempre me auxiliando, me ajudando, pois tomei a decisão na hora certa. Que legal, Juliana, fico muito feliz. Eu acredito muito no acompanhamento. Muito. Ontem uma pessoa me procurou para fazer hipnoterapia, eu já tinha conversado com ela. E ela falou para mim o seguinte: Ogata, me vende uma sessão só. Eu quero fazer só uma sessão de hipnoterapia com você. E eu expliquei para ela
eu tenho hoje um protocolo de hipnoterapia, que é um protocolo com 4 atendimentos, para que em cerca de 60 dias a gente resolva um problema. E por que eu tenho esse protocolo? Exatamente por isso que a Juliana falou, acompanhamento. Não adianta, a hipnoterapia você pode resolver um problema ou melhorar muito em uma sessão? Sim, isso assim acontece, é recorrente. Em uma sessão, por quê? Porque a gente trata a causa. No momento que você tratou a causa, você eliminou os sintomas. Só que existem outras causas que estão juntos e que numa sessão nem sempre dá para você trabalhar isso. Por quê? Porque existe um cansaço físico, existe um cansaço mental e que o processo precisa sentar. Então, acompanhamento é muito importante. Por isso que o que a Juliana falou é o que eu acredito. Os meus treinamentos têm um acompanhamento direto, ou a minha hipnoterapia tem um acompanhamento direto. Por quê? Porque é assim que eu acredito que você vai se preparar. Tudo bem? Bom dia, Jussara. A Regiane, a blindagem foi um divisor de águas na minha vida. Foi incrível as mudanças. Regiane também. Regiane participou. Que legal, Regiane. Obrigado. Compartilha aqui as mudanças que você teve. Sempre muito bom você inspirar as pessoas. A Heloísa, seja bem-vinda. A Leite7799 também por aqui. Olha só, a Silvana, como lido com pessoas que distorcem a agressividade psicológica e faz com que eu me sinta mal comigo, né? Acho que é isso. Você precisa, olha só, curar essa dependência emocional. Primeiro passo. Por quê? Porque você, olha só, você tem a consciência que essa pessoa de uma certa maneira te agride emocionalmente, psicologicamente, mas você está com ela, você tá aceitando isso. Eu duvido que você deixaria, sei lá, não sei se você tem filho, filhas, mas vamos imaginar que você tem uma filha. Você deixaria a sua filha viver essa situação? Você aconselharia essa pessoa a quê? A sair dessa relação. Só que você se mantém por quê? Porque você está dentro do teu vazio emocional, dentro da tua dependência. Então, como é que você lida melhor com essa pessoa? Primeiro, se curando. Você precisa se curar o seu vazio emocional. E 2, ter blindagem emocional, que é o domínio das suas emoções, dos medos e dos pensamentos. A blindagem emocional é como uma proteção mesmo, que você se torna muito mais forte e resistente contra, por exemplo, essas agressões, contra as falas, contra os abusos. E você toma as decisões sem medo. Tudo bem? A Regiane, consegui fazer a transição de carreira sem medo. Que legal, Regiane. Muito bom saber disso. Excelente. Vamos um terceiro sinal aqui, que é o excesso de proteção. Excesso de proteção. Que está muito ligado, e principalmente na mente da pessoa que é a vítima, a amor. Nossa, ele me protege. Mas na verdade, ele está querendo te esconder. A Silvana, depois que assisto o Senhor, já estou vendo os abusos. Primeiro eu sinto muito, mas fico de verdade feliz porque você agora está enxergando. No momento que eu reconheço que eu tenho, né, estou numa relação abusiva e tóxica, agora eu preciso o quê? Decidir sair dela. Você precisa decidir sair dessa relação tóxica e abusiva. Os sinais estão aí. E um sinal é esse, um excesso de proteção. A pessoa que está te acompanhando o tempo todo, ela vai te buscar nos lugares, ela vai te levar nos lugares o tempo todo. É como se ela estivesse te vigiando. Existe aqui uma diferença, claro. A pessoa pode ser gentil, ela quer te ajudar. Mas muitas vezes isso também, esse comportamento esconde uma falta que a pessoa tem, o abusador tem. Ele tem essa necessidade de controle. Tudo bem? Uma necessidade de controle. Então, presta muita atenção nesse sinal. Uma proteção excessiva. Porque essa proteção excessiva vai tirando, sabe o quê? A sua capacidade. Escreva aqui, capacidade. Vai tirando a sua capacidade.
você vai se sentindo ao longo do tempo incapaz de fazer as coisas sozinhas. Eu sou incapaz de tomar uma decisão, eu sou incapaz de viajar sozinha, eu sou incapaz de criar alguma coisa, eu estou sempre dependendo dessa pessoa. E isso é um adestramento que o abusador está fazendo com você. Faz sentido isso? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para a Ateliê Margarete Ferreira, a Cacá Fernando, seja bem-vindo. Julie Strurion, oi Julie, seja bem-vinda. A Stephanie, meu abusador emocional, não queria mais que eu praticasse das lives. Participasse das lives, porque segundo ele estavam colocando ideias erradas na minha cabeça, que a hipnoterapia era para acabar com o casamento. Puxa, a hipnoterapia acaba com o casamento. A hipnoterapia acaba com casamentos? De uma certa maneira, sim, mas na verdade não é que ela acaba. Ela coloca as lentes certas nesse casamento. E aí você vai tomar a decisão. Em nenhuma hipnoterapia que eu faço, eu induzo a pessoa a fazer tal coisa. Até porque a hipnoterapia é um processo onde você faz o que você quer, né? Claro que você precisa seguir as minhas instruções, mas você, se eu falar para você o seguinte agora aqui, olha, vamos lá, eu quero que você deposite na minha conta todo o seu dinheiro, né? Manda o dinheiro, não vai, se você não quiser. Agora, se você quiser, legal, vou ficar feliz, mas se você não quiser, não vai acontecer. Bom dia, Franciele, seja bem-vinda. Não vai acontecer, né? Você está consciente o tempo todo, você precisa seguir as instruções. Só que muitos casamentos, sim, acabam depois da hipnoterapia. Por quê? Porque eu tiro a dependência emocional. Quando eu elimino a dependência emocional, eu estou olhando para a realidade, eu estou olhando para aquela pessoa sem uma fantasia de que ela, até como a Juliana colocou, nossa, ele é um príncipe num cavalo branco. Não, ele não é um príncipe num cavalo branco, nem o cavalo ele tem, né? Ele não é esse príncipe como eu imaginava. A Stephanie, aprendi com a hipnoterapia a me posicionar. Isso que ele não aceitou e culpou a hipnoterapia, claro, porque a hipnoterapia ela te dá esse poder, porque agora você se coloca sem medo, você fala o que... E aí, claro, para quem dominava você antes, não é legal. Opa, que é isso? Não, você tem que me obedecer. Só que a hipnoterapia, ela cria esse poder pessoal dentro de cada pessoa. Que legal, Stephanie, que você está relatando isso. Fico muito feliz. Então, superproteção é um terceiro sinal de uma relação tóxica e abusiva. Um quarto sinal, escreva aqui, ameaças e chantagens. Ameaças e chantagens. Do tipo, ou eles ou eu. Alguém já viveu essa situação? Ah, é? Não vai ser do meu jeito? Então, ou eles ou eu. E você fica naquela situação tensa o tempo todo. E aí você muitas vezes abre mão da sua identidade, você abre mão dos seus sonhos, você abre mão daquilo que é importante para você. Essas ameaças e chantagens, elas acabam deixando você cada vez mais na mão do abusador. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, por isso que eu vou repetir o que eu disse há pouco. Enquanto esse vazio emocional estiver aí, você estará dependente emocionalmente dessa pessoa. Você precisa olhar para si. Porque às vezes você fica num auto-engano que é: eu estou numa relação que está ruim, mas eu quero que o outro melhore. Eu quero que o outro mude. E não é assim que você vai resolver esse problema que você tem. Porque o outro só vai mudar se ele quiser. O outro só vai realmente ter um comportamento diferente se ele decidir por isso. Você não tem controle sobre ele. Aprenda isso, você não tem controle sobre o outro. Você controla a si, as suas decisões, as suas emoções, as suas escolhas. Não dá para você controlar o outro. Tudo bem? Então, para você que quer eliminar a dependência da sua vida, entender como eliminar a dependência emocional da sua vida em até 60 dias, digita aqui dependência nos comentários que eu vou te mandar no final da live um link para você
ver uma aula, assistir uma aula onde eu explico como você elimina essa dependência emocional em até 60 dias. E no final, se você assistir tudo, é cerca de 1 hora. Se você assistir tudo, no final você vai ver uma surpresa que eu guardei lá para você. Tem uma surpresa, mas você tem que assistir até o final. Tá bom? Esse sinal de ameaças e chantagens, esse sinal, ele muitas vezes vai construindo talvez o sinal mais claro que você, talvez por estar tão enfraquecida, você não tenha forças para reagir, que é quando as agressões verbais e até mesmo as físicas começam. Até as agressões físicas começam. Você começa a receber palavras mais duras, um desrespeito, a desvalorização, e com isso você fica sem forças ainda mais para reagir. Tudo bem? Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado quando essas ameaças e chantagens elas estão acontecendo o tempo todo. Isso mostra que o teu parceiro, a tua parceira, eles estão te manipulando. Eles querem te manipular. Para quê? Para que eles dominem. Porque assim, ó, uma relação abusiva, escreva aqui, ó, é uma teia de aranha. Uma relação abusiva e tóxica é uma teia de aranha. Você já viu uma teia de aranha, né? E se você tem fobia de aranha, me desculpa usar esse exemplo, mas é que me veio agora à mente. É como uma teia de aranha. Uma teia de aranha, ela é construída pouco a pouco e ela tem várias ramificações. Faz sentido? E quando a aranha está ali, ela fica presa, né? Aquela teia segura ela, sustenta ela. E talvez hoje você esteja nessa teia de aranha, dessa relação tóxica e abusiva. Você está dentro dessa teia. É por isso que você precisa reconhecer, por isso que eu trouxe esses sinais aqui para você. E 2, você precisa decidir. É o medo de decidir que está te mantendo numa relação de sofrimento como essa. Está na hora de você tomar a decisão real de não viver mais nessa relação. Ô gata, mas eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo se vai dar certo. O que eu quero que você entenda, principalmente quando você pensa o seguinte, será que vai dar certo eu me separar? Quem tem esse medo aqui? Escreve eu aqui, só para eu saber. Quem tem esse medo de... ou tem essa fala de eu não me separo porque eu não sei se vai dar certo, se eu vou me arrepender? Coloca aqui para mim. A Jaque, uma relação tóxica e abusiva é como uma teia de aranha. Exatamente. Oi Patrícia, seja bem-vinda. Eloídia, uma teia de aranha. Mila Chaves, bom dia. Legal, Camila, dependência no final da aula. Eu vou mandar para vocês o link para vocês assistirem essa aula. A Luciane também. Neidinha, seja bem-vinda. A Eloídia, na verdade já não existe relação. Você só dá clareamento, clareza, né? Acho que acredito eu, né? Olha só, para quem colocou aqui que tem esse medo que eu falei, o medo de não dar certo, né? Vamos resumir tudo isso. A decisão é que ao tomar essa decisão não dê certo, eu quero só que você reflita sobre uma coisa. Hoje você tem medo de tomar a decisão porque você tem medo de não dar certo, de que essa decisão ela gere arrependimento em você ou até mesmo um tipo de culpa. Mas eu quero que você entenda que a sua decisão de não fazer nada também já deu muito errado. Ela já deu muito errado. Faz sentido isso para você? Porque você está infeliz. Você só está com uma falsa sensação de segurança. Você só tem uma falsa sensação de segurança, de controle. Mas você está infeliz. Você está sem a coragem de tomar essa decisão, e coragem é ação com preparação, porque existe um vazio emocional muito grande aqui, existe a sua dependência emocional. Porque se não existir mais essa dependência emocional, eu garanto para você, você toma essa decisão amanhã.
Eu tenho certeza disso. E tomar a decisão, ela precisa ter uma evidência. Não é apenas assim, tomei a decisão. Não. A decisão, ela precisa ter uma evidência. Ela precisa ter uma evidência. Então você precisa construir uma evidência de preparação. Você precisa construir uma evidência de preparação. Isso faz sentido para você? O seu medo de dar errado, na verdade ele já existe, porque já deu errado. Quando você não decide nada, quando você se mantém no sofrimento, já deu errado e está dando muito errado. Está dando muito errado há muito tempo. E vai ter uma hora que você não vai aguentar. Faça isso por você, faça isso pelos seus filhos. Seus filhos estão vivendo todo o sofrimento que você tem aí dentro de você. Pode ter certeza, especialmente se eles são aí da primeira infância até os 7 anos de idade. Eles estão vivendo tudo, eles estão somatizando tudo. Você não ama os seus filhos? Você não diz que seu amor pelos seus filhos é incondicional e que você faria tudo por eles? Mantê-los dentro dessa prisão emocional que você está vivendo, porque eles estão absorvendo tudo isso, isso definitivamente não é amor com seus filhos. Isso não é amor com seus filhos. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coração para eu saber se isso faz sentido para você. A Stephanie, quando descobriu o câncer, gata, ele me disse que isso era um sinal de que eu só precisava dele, que não podia contar com a minha família, que ele era o único, mas nunca me levou em uma consulta. Pois é. É por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque você tem hoje essa consciência. Hoje, tudo que a gente trabalhou na hipnoterapia, isso mostra o quanto você está se fortalecendo a cada dia, principalmente para olhar para tantas evidências de uma relação abusiva. De tantas evidências de uma relação abusiva. E confie em você. Confie em você sempre. E não apenas para a Stephanie, mas para todas aqui. Confie em você. A melhor decisão que você pode tomar é a decisão de sair do sofrimento. Ponto. Decidir sair do sofrimento não significa amanhã você se separar. Presta atenção nisso. As pessoas acham que é isso. Eu decidi sair dessa relação hoje e eu tô indo embora hoje e não sei nem para onde eu vou. Não, isso é inconsequência. Agora, essa decisão interna, ela tem que mover o quê? Ações. Muitas mulheres que eu trato na hipnoterapia falam o seguinte para mim: ô gata, eu quero me separar, mas eu sou dependente financeiramente dessa pessoa. Alguém aqui se identifica com isso? Eu hoje dependo financeiramente dessa pessoa. Essa é uma circunstância. E ela não pode ser a sua prisão. Como é que você resolve isso? Você precisa ter a sua renda. Faz sentido? Você precisa ter a sua renda. Ô gata, mas eu tenho isso. Você precisa ter a sua renda. Não deixa a tua mente te controlar. Não deixa esses pensamentos enfraquecedores entrarem em ação. É por isso que ter blindagem emocional é tão importante. Porque quando eu tenho blindagem emocional, eu domino esse pensamento. Eu falo, não, esse pensamento não é para mim. Você precisa ter uma renda. Ô gata, mas vai demorar. Não importa se vai demorar. O que importa é você precisa construir ação para sair do sofrimento. Então talvez o primeiro passo é o quê? Eu preciso ter uma renda. Seja com o meu trabalho, com um trabalho que eu posso fazer em casa, seja procurando emprego, eu preciso ter uma renda. Porque essa renda vai te garantir o quê? Vai te garantir, por exemplo, um dinheiro para você pagar o seu aluguel, a comida, enfim, o que você tem aí de custos mínimos para você sobreviver. A decisão, ela é construída dessa maneira. Ela é construída dessa maneira. Só que ela precisa do quê? De intensidade e ação.
Por isso que eu digo, não adianta você escrever para mim o seguinte aqui, eu decido sair do sofrimento, tá? E o que você vai fazer hoje para começar a sair disso? Por exemplo, eu estou te dando um caminho aqui, que é essa aula sobre dependência emocional, para você entender como eliminar em até 60 dias. Essa pode ser uma grande evidência hoje para você construir. Aliás, se você quiser, digita dependência, que aqui no final da live eu vou te mandar um link para você assistir essa aula. Então, a decisão ela precisa acontecer para que você comece o quê? A construir esse caminho. Tudo bem? Bom dia, Lola, bom dia, Raquel, bom dia, Bárbara, sejam bem-vindas. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. Eu espero que tenha te ajudado a olhar esses sinais para que você não fique mais enfraquecida dentro de uma relação tóxica, abusiva. Você não merece isso. Escreva aí, escreva aqui, eu não mereço isso, e você não merece isso. Você não merece estar vivendo essa relação tóxica e abusiva. Você não merece. Não merece. Tudo bem? Então, a gente se vê amanhã, tá bom? Para mais uma live da blindagem emocional. A gente vai falar amanhã sobre essa... Amanhã eu falo. E sobre a aula do dia 16. No dia 16, anota aí na sua agenda. No dia 16, no próximo sábado. Não esse, o outro. Eu vou revelar hoje à noite, aqui no Instagram, o que vai acontecer no dia 16 e como você pode se inscrever. Tá bom? Então, eu sei que muita gente está ansiosa, mas no dia 16 você vai ter aí um grande presente, só que é uma aula secreta. É uma aula secreta que somente quem tiver login e senha vai poder assistir. Não é no Instagram aqui. Como você entrou aqui, viu lá no Instagram, clicou, estamos aqui. É uma aula secreta que vai ter algo muito especial nessa aula. Tá bom? É um presente que eu quero dar para você. Tá bom? Grande abraço. Tchau.